Oi pessoal! Bom, o quadrinho que eu vou comentar hoje é esse aqui, número 18 da coleção definitiva do Homem-Aranha, O Nascimento de Venom. Muitos reclamou dessa história em específico ser lançado nessa coleção. E muitas das reclamações diziam respeito principalmente ao fato dela já ter sido publicada naquela coleção de capa preta. Há um encadernado lá que tem o mesmo título, O Nascimento de Venom. Bom, a Salvat justificou a inclusão dessa história nessa coleção e também na outra, dizendo que são públicos diferentes. Que quem faz uma coleção não necessariamente faz a outra. De todo modo, seja de que lado a gente esteja dessa polêmica, vale saber que há diferença na proposta do encadernado daquela coleção de capa preta da Salvat, que publica arcos de vários personagens, e esse encadernado aqui, embora os dois tenham o mesmo nome. Vamos lá, a edição de capa preta reúne as seguintes edições: Amazing Spider-Man 252, 256 a 256 a 259, o Web of Spider-Man 1 e Amazing Spider-Man 300. O objetivo, então, era fazer uma coletânea das principais histórias que levavam ao surgimento do Venom. Nessa coleção do Aranha, nós tivemos duas edições ligadas direto ou indiretamente ao Venom, a 17 e essa, número 18. Sobre a edição 17 eu já fiz um vídeo, eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, né? E essa edição 17, só para contextualizar, ela publica Amazing Spider-Man 252 a 259, ou seja, ela publica 3 edições que não são publicadas no encadernado de capa preta da Salvat. E essa edição aqui, ela publica o Web of Spider-Man 1, que foi publicado no encadernado de capa preta, e Amazing Spider-Man da 298 a 302. A única que foi publicada no encadernado de capa preta foi a 300, que traz realmente a história onde o Venom aparece. Ou seja, nós temos aí, comparando esses dois encadernados com o encadernado de capa preta, pelo menos 7 edições que estão nessa coleção do Aranha que não estavam naquela outra, né? E eu particularmente gostei muito dessa sequência de Amazing Spider-Man 298 a 302. Eu gosto bastante quando as coisas são publicadas assim em ordem cronológica, todas as edições. De todo modo, bom, há quem prefira um, há quem prefira o outro, dessas informações para situar a galera que estivesse querendo saber sobre isso. Bom, dadas essas explicações, passemos à história. Bom, na primeira história desse encadernado, que é a história que saiu em Web of Spider-Man 1, ela é escrita pela Lucy Simonson e desenhada pelo Greg LaRocque. A história tem o título de Até que a Morte nos Separe. E nós temos o uniforme alienígena, né, o simbionte que veio das Guerras Secretas, que o Peter usou durante muito tempo, até descobrir que ele queria se ligar definitivamente a ele. Esse simbionte estava no QG do Quarteto Fantástico, ele fugiu de lá, inclusive a sequência da fuga foi publicada como uma espécie de apêndice a uma história do Quarteto Fantástico, que saiu Fantastic Four 274, em 2 páginas. E incluíram as 2 páginas no encadernado. Olha só, isso aqui foi uma coisa legal, a fuga do simbionte do QG do Quarteto Fantástico. E esse simbionte que fugiu, ele volta ao Peter e tenta tomar conta dele, né? Tenta se fundir a ele permanentemente. Ele se disfarça do uniforme vermelho e azul, Peter coloca, e ele tenta dominar o Peter. E realmente é uma coisa que vamos colocar assim, desesperadora. Imagina você lutar contra a tua própria roupa, você não consegue tirá-la, ela aperta, ela te atrapalha de fazer as coisas. O Peter tenta chegar ao QG do Quarteto Fantástico e a roupa impede. E é nessa história que nós temos uma sequência emblemática, que é a sequência dos sinos, né? Onde o Peter usa os sinos de uma igreja para tirar o simbionte, porque ele é vulnerável ao som. Olha só, vou mostrar as páginas aqui para vocês. Na verdade, o som aqui era tão forte que o Peter provavelmente morreria por causa das vibrações. E só que ele preferia morrer a ser escravizado pelo simbionte. Ao termo, o simbionte acaba salvando o próprio Peter, né? Nessa sequência aqui. Bom, a história
seguinte, ela se passa anos depois, assim, pelo menos aí uns 3 anos depois. E ela é escrita pelo David Michelinie e desenhada pelo Todd McFarlane. É uma sequência de histórias que vai da Amazing Spider-Man 298 até Amazing Spider-Man 300, né? Essas histórias, Amazing Spider-Man 298, Amazing Spider-Man 299, Amazing Spider-Man 300, nós vemos o Venom apresentado de maneira progressiva, né? Na Amazing Spider-Man 298, deixa eu mostrar para vocês. Na última página, nós vemos a mão do Venom. A mão do Venom. Na Amazing Spider-Man 299, na última página, nós vemos o quê? O Venom por inteiro. E na Amazing Spider-Man 300, nós temos o confronto do Venom com o Aranha. Nessa história da Amazing Spider-Man 298 e 299, a história não é focada no simbionte, não é focada no Venom. Bom, faltaram, assim, se a gente for olhar sobre essa trajetória do uniforme alienígena até se tornar o Venom, faltou pelo menos uma história que saiu, o Web of Spider-Man 18, que é uma história que o simbionte já se fugiu do QG do Quarteto Fantástico e ele tenta matar o Peter. Isso é mostrado de maneira muito sutil, mas seria legal se tivesse sido incluso, né? Bom, assim, não foi dessa vez. E também não está no outro encadernado. Não está no outro encadernado. Mas quem sabe uma edição no futuro. De todo modo, aqui tá fora isso, está bastante completinho. Algumas considerações sobre esse encadernado. A Amazing Spider-Man 298, ela marca a estreia de um desenhista que fez história no Homem-Aranha, que é o Todd McFarlane. O traço dele foi visto como revolucionário, e esse Todd McFarlane, ele depois, com outros escritores, né, perdão, outros desenhistas, ele sai para fundar a Image Comics, que cria o Spawn, que foi líder de vendas durante muito tempo. Tem filme, galera, não sei se a galera conhece o Spawn. Saiu a mensal do Spawn em formato americano no Brasil na época, quando saiu, lembro, né? Era muito diferente de outras revistas, que era em formatinho. Bom, o Todd McFarlane é visto então como alguém que tem um traço revolucionário, mas quando nós pegamos as primeiras histórias dele, vamos lá, aqui começo da Amazing Spider-Man 298. Nós vemos que o traço não parece tão diferente do que nós vimos até então. Mas nós vamos ver que ele vai introduzindo as suas mudanças e o seu estilo pouco a pouco. E a edição, onde o traço dele aparece já mais com aquilo que ficou na memória, aquilo que ficou mais conhecido, é a edição 300. Essa edição 300 parece um ponto de virada no trabalho do Todd McFarlane no Homem-Aranha. Ele fez tanto sucesso, vendeu tanto, que depois deram uma revista para ele, cara, escreve e desenha o que você quiser. Inclusive, todas as histórias escritas e desenhadas por ele saíram nessa coleção aqui também. Saiu Tormento, saiu Encontro do Homem-Aranha com Wolverine, saiu bastante coisa. Depois ele foi substituído pelo Eric Larsen, que também tem histórias publicadas nessa coleção. A mais famosa delas, pelo menos que me lembra agora, é aquela A Vingança do Sexteto Sinistro, salvo engano, é esse o nome, né? Que esses vilões do Aranha, reunidos pelo Octopus, tentam derrotá-lo, matá-lo. De todo modo, quando a gente olha aqui o Todd McFarlane, inicialmente não dava para saber que ele ia ser aquilo que foi, né? Que ele ia ser o sucesso que ele foi. Era bem próximo do traço convencional que vinha até então. E o Dave Michelinie, ele deu algumas declarações interessantes, inclusive estão nesse encadernado. Ele disse que ele criou o Venom pensando em duas coisas. Primeiro, em fazer um vilão que não ativasse o sentido de aranha do Peter Parker. A gente sabe que o simbionte não ativava, já tinha sido definido antes, e ele teve essa ideia de colocar o simbionte em outro hospedeiro. E a outra coisa era criar um vilão cujo objetivo fosse matar o Homem-Aranha, simplesmente. Ele tinha um ódio pelo Aranha. E outra coisa que ele diz também é que inicialmente o Venom seria uma mulher. Isso foi mudado por decisão editorial. Tem mais coisas assim, né, que a gente fica descobrindo, né, que o Venom também ele não foi pensado como um vilão por longo prazo. A ideia dele era ser esse astro de Homem-Aranha 300. Mas o personagem cativou os leitores e entrou aí
como colocar para a galeria de vilões do Aranha, depois para personagem da Marvel, né? Às vezes o cara é visto como vilão, às vezes é visto como herói, anti-herói. E o que a gente pode dizer desse vilão do Venom, né? O Venom é a soma de dois ódios pelo Homem-Aranha. É o ódio do simbionte que se ligou ao Peter e foi rejeitado pelo Peter, e essa dor da rejeição fez odiar o Aranha, e o ódio de um jornalista arruinado, que é o Ed Brock, que cobriu o caso do Devorador de Pecados, a sequência de histórias do Aranha, né? E um cara assumiu ser Devorador de Pecados para ele, ele deu essa notícia e logo depois o Homem-Aranha perdeu o Devorador de Pecados. Então, ele como jornalista foi arruinado, nunca mais conseguiu emprego, ele culpa o Homem-Aranha por isso, pelo seu próprio fracasso, né? Então, esse ódio que projeta no Aranha o próprio fracasso e a rejeição do simbionte pelo Aranha, esses dois ódios formam um Venom, né? E o Venom sabe a identidade secreta do Aranha, porque o simbionte sabia. Então ele consegue atingir o Aranha nos seus pontos fracos, né? Que são seus entes queridos. Inclusive, a aparição do Venom para Mary Jane é algo que é terrível, né? O primeiro encontro do Venom não é com o Peter Parker, é com a Mary Jane. Está dentro do apartamento. Essa cena que eu já mostrei é ele falando com a Mary Jane. E aí ela, desesperada, né? Inclusive aqui, olha só a primeira página da edição seguinte. Bom, há ainda duas histórias, que a Amazing Spider-Man 301 e 302, que não tem a ver com Venom, mas que seguem a linha narrativa, né? Que seguem o run aí do David Michelini. Numa delas é focada na Silver Sable e a outra é o Peter recebendo o convite para ser um assistente de pesquisa num laboratório no Kansas. E isso, ao final da história, isso vai gerar uma tensão no casamento dele, né? Que é a Mary Jane querendo ficar em Nova York para sua carreira de modelo e ele tendo uma grande oportunidade da vida. Inclusive aqui a gente vê o casamento do Peter, né? Nos seus primeiros passos. O David Michelini foi o autor que casou o Peter e a Mary Jane, né? Inclusive saiu nessa coleção também, o encadernado do casamento do Aranha. Bom, cara, vamos só fazer alguns comentários. Eu acho que essa edição, agora pensando no custo-benefício, ela podia ser um pouco mais gordinha, né? A anterior foi. Aqui nós temos 6 edições. 6 edições. Sendo que uma é um pouquinho maior, né? Podia ter mais duas, né? Fica com um gostinho de quero mais ao final. O preço aí é R$42. De todo modo, assim, senti que a outra foi mais gordinha do que essa, né? Essa edição podia ser um pouquinho mais volumosa, dado o valor. E eu gosto de pegar, agora falar uma coisa positiva, eu gosto de pegar essas sequências assim, né? Você pega uma revista e lança 6, 7, 8 edições daquela revista, né? Inclusive meu sonho numa edição, uma coleção do Homem-Aranha, seria uma coleção, sei lá, de 100 números, 150 números, que pegasse desde Amazing Spider-Man 1 e viesse, sei lá, até os anos 80, assim. Ou então todos os anos 80, as histórias do Aranha. Isso pode ser sonhar demais, né? Mas quem sabe um dia. De todo modo, paramos por aqui, deixo aquele abraço para vocês, peço que se gostou do vídeo, deixa o joinha, né? Se inscreve no canal se não se inscreveu, mostra para os amigos se está gostando do trabalho feito aqui, sempre tem vídeo sobre quadrinho, se você gosta, sempre vai ter coisa nova aqui, umas 3, 4 vezes por semana tem vídeo. Bom, paramos então, forte abraço e até o próximo vídeo.